Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje iremos falar sobre edição de imagem, né, e como melhorar consideravelmente as imagens, as fotos que vocês forem tirar. Né? Vão melhorar num nível que, sem muito esforço, com este aplicativo que eu lhes apresento, o Snapseed. O Snapseed é um aplicativo da Google que você pode baixar no seu celular. E em poucos cliques você vai ver que vai melhorar muito a edição de cor, tamanho, contraste, luminosidade. Né? Hoje em dia, as pessoas elas têm uma necessidade de editar as fotos antes mesmo de colocar nas redes sociais. Quando você tira uma paisagem, quando você tira uma foto de pessoa, tem uma necessidade de revelar para que a sua foto fique bonita, para poder mostrar para as pessoas as suas fotos. A edição dessas fotos, elas vêm de muito tempo atrás. Elas são tão antigas quanto a própria fotografia. Antigamente se editavam também. Não é tão fácil como é feito hoje em dia, né? Hoje em dia você baixa um aplicativo e automaticamente já começa a mexer nas fotos. Desde o nascimento, né, antigamente, desde o nascimento das fotos, os fotógrafos eles sempre se dedicaram também para melhorar as suas fotos, as suas imagens. E eles desenvolviam esses procedimentos em casa, tingindo, tonificando, cortando as imagens para criar essa foto perfeita. Como vocês podem reparar nesta foto, né, o fotógrafo ele separou quais são as partes que pode reparar que ela está mais clareada, ela está melhor, né? Ela foi editada, mas antigamente não existia o Snapseed, Photoshop, Lightroom, não existia. Então, na verdade, o que ele fazia? Ele dividia a foto, ele mostrava onde ele queria escurecer um pouco mais ou clarear um pouco mais. E ele colocava, antigamente, para poder se revelar, era necessário produtos químicos, né? Que antigamente, quando era pelo filme. Então ele fazia isso aos poucos, por camadas, né? E eles não tinham uma vida tão fácil, esses profissionais na fotografia, como é feito hoje, né? Necessitava de bastante tempo e principalmente paciência, né? Porque para você editar uma foto, você tinha que ir parte por parte. Então, assim, não era tão fácil. Tem essa foto também, ó. Então, pode reparar que até o reflexo aqui, ó, a gente consegue ver a diferença de uma foto com a outra. Tinha separava, né, onde ele queria escurecer um pouco mais tudo e ele passava. Esse era o Photoshop. Ah, existia Photoshop antigamente? Existia. Existia um Photoshop de química, né, nas fotos. Então é bem legal a gente saber isso, como funcionava antigamente. Então, essa necessidade de edição e processamento de fotos sempre existiu, tá, gente? Então, isso é uma coisa que sempre veio desde a época do passado. Olha, nesse vídeo vocês podem ver como funcionava na épocas antigas, né? Eles colocavam o papel fotográfico no amplificador, né? Aí depois colocava o filtro e como fazia? Usava essa ferramenta, né? Na verdade, essa ferramenta essa parte que ele está passando seria a parte que é mais escura na fotografia. Aí está parecendo mais claro porque é um negativo, né? Então fazendo isso faz com que entra menos luz. Então o que, que vai acontecendo? Ele, na verdade, ele está fazendo um modo tipo um Photoshop. Ele está evitando que a luz fica rebatendo ali, acaba impedindo que a luz ela fica em determinadas áreas, né? Aí após este procedimento, né? Aí acaba dando um banho, né? Nesse papel fotográfico, né? No revelador. Então aí existe alguns produtos químicos
que automaticamente ele vai revelando a nossa foto. Então que também é um método também de revelação, porque aí você deixava um pouco mais, outra parte um pouco menos, deixava um pouco a foto mais clara, ou então a foto mais escura. Então, nesse modo, ele acaba revelando, né? E acaba mostrando no final como que fica a fotografia em si, após esse banho. E vocês irão ver, depois que ela fica pronta, né, é colocado nesse banho, né, desses produtos químicos. Aí, após esse banho, faz mais uma lavagem na foto. E depois, feito isso, ele mostra o resultado de como fica, né? E se vocês forem reparar, ela tá mais clara. Ó, antes era mais escuro e agora ele tá muito mais claro. Olha, nesta foto também. Só que os fotógrafos, eles acabam colocando o que precisava, a parte que precisava de mais luz, a parte que precisava de menos luz. Então, na verdade, ele acabava colocando para a foto poder ficar ideal. E não só também na claridade da foto, mas também, olha esta foto a seguir. Ó, nessa imagem a gente pode ver o antes e o depois da atriz. Pode reparar que o depois é uma imagem mais limpa, com mais Photoshop. Pode reparar que a pele dela está mais aveludada, está muito mais bonita de se ver, né? Essa foto foi tirada em 1931, antes mesmo de existir o Photoshop e os computadores hoje em dia para poder fazer esse uso de imagem. Então ele já era utilizado mesmo nas épocas antigas, já utilizava esse recurso do Photoshop de melhorar as fotografias. E hoje a gente vai aprender baixando o app Snapseed. Então eu vou pedir para vocês baixarem o Snapseed, é este aplicativo que vocês estão vendo agora, tá? É um aplicativo bem interessante, disponível tanto para o sistema Android como para o sistema iOS, tá? Vocês podem baixar na Play Store e o bom é que ele é 100% gratuito. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com este aplicativo, porque além de ser um aplicativo de graça, vocês podem utilizar ele no próprio celular para poder fazer essas manipulações de imagem, na verdade, essa revelação de imagem, né? E os principais recursos do Snapseed são os filtros e as ferramentas que utiliza. Existem mais de 29 ferramentas se formos contar com os filtros. E o interessante é que esses filtros a gente consegue salvar nossas próprias aparências que a gente mais acaba utilizando. Então existem bastante ferramentas, existem correção, HDR, balanço de branco, curvas, sombras. É bem interessante e esse aplicativo, e a gente consegue também abrir tanto em JPEG, que é o arquivo mais comum na fotografia, que são os arquivos de foto, JPG, como também a gente pode também salvar em RAW. Em RAW, para quem não conhece, o RAW é o arquivo cru dessas imagens. Então, a câmera fotográfica de vocês, a maioria das câmeras fotográficas, tem a opção de salvar também em RAW. Que esse arquivo cru a gente consegue manipular mais nessas fotos, a gente consegue mexer mais, fazer essa manipulação de imagem, essa correção de imagem, né? Então, assim, recomendo vocês salvarem esses arquivos cru, caso vocês utilizam para alguma agência publicitária, para poder utilizar bastante se for modelo, porque a gente consegue mexer mais nessas fotos. Bom, gente, o primeiro passo que a gente precisa é abrir o aplicativo Snapseed e aqui no mais, na parte central da tela,
a gente vai abrir a foto que queremos melhorar. Após esse procedimento, vai vir essa telinha aqui, se você deseja tirar uma da própria câmera, tá? Ou então aqui, você coloca aqui abrir do dispositivo, você vai escolher dentro do seu dispositivo a foto que a gente já tirou e a gente vai abrir a foto que queremos mexer. Bom, após abrir o dispositivo, a foto, né, vamos em aparência e nas aparências existem várias aparências já pré-determinadas para escolhermos, tá? Já existe algumas aparências prontas, tá? Mas aqui em ferramentas, tá? Tem várias, tá? Em ajustar imagens, temos várias ferramentas que podemos modificar, como o brilho. A gente pode ajustar o brilho. Aqui embaixo tem um automático, que é essa varinha. Então no brilho a gente pode colocar mais brilho ou menos brilho. Na saturação também a gente consegue mexer também no contraste. A gente acabar colocando como a gente quer, né, deixando pouco ou o máximo. Na saturação, se nós deixarmos pouco, fica até preto e branco, mas aí seria bom colocar uma saturação que a imagem fica agradável. O ambiente também a gente consegue colocar um pouco mais de mexer nesse grau, realce. Então assim, o ideal, essas ferramentas, utilizar de um modo manual para deixar com que a foto ela fica muito boa. Sombras também, a gente pode diminuir mais sombra, deixar ela um pouco mais escura, ou a sombra um pouco mais clara, né? O calor, deixar ela fria, que é mais azulado, então uma cor quente, deixar ela bem, uma cor forte, bem quente. A próxima ferramenta que a gente vai aprender é o HDR. Mas o que é o HDR, né? O HDR, ao traduzirmos ao pé da letra, significa alto alcance dinâmico. High Dynamic Range, em inglês. De uma forma, o HDR ele é responsável pela quantidade de cores no formato capaz de deixar a imagem com excelente resultado de brilho e contraste, já que as imagens ela ficam com cores mais vivas e os tons mais claros possuem mais brilhos e os tons pretos mais contraste, que o resultado das imagens mais realistas e uma melhor experiência para o espectador. Então, na verdade, o que ocorre? O HDR, o que for mais escuro, ele clareia, e o que for mais claro, ele acaba escurecendo. Então ele acaba tendo esse equilíbrio na fotografia. Vou mostrar para vocês como funciona isso neste aplicativo. Após abrirmos a foto, selecionamos a foto, vamos aqui em ferramentas e aqui HDR Escape. Então a gente consegue mexer no grau do HDR, tá? Na intensidade também do filtro, a gente consegue mexer nessa intensidade do HDR. No brilho também a gente acaba colocando um pouco mais, um pouco menos no brilho. Assim também como mexemos também na saturação da imagem. Então assim, é bem interessante esse tipo de ferramenta. Ó. Como é que fica o antes e o depois. A gente vê que tem uma qualidade bastante superior. Também que a gente também utiliza bastante na parte de nitidez também, a gente utiliza bastante, onde a gente vai dar mais nitidez. Quando a foto ela fica um pouco meia desfocada, não fica muito meio nítida, a gente acaba mexendo na nitidez e na estrutura. Bom, gente, encerramos a aula por aqui.
Espero que vocês tenham gostado hoje sobre esta aula de Snapseed de como editar as nossas imagens. Tá ok? Nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau.